Olá, alunos! Aqui é a professora Thalita, professora de Ciências do 9º ano. E dando sequência nas nossas atividades, nós estamos entrando agora no conteúdo, ainda em revisão do conteúdo do 8º ano. Nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema genital masculino, o sistema genital feminino, as principais características e funções dos órgãos genitais. Nós estudamos na aula anterior que a reprodução ela é necessária para a perpetuação de todas as espécies de seres vivos. Na nossa espécie, porém, a reprodução tem uma dimensão que vai além do aspecto biológico. As questões de natureza cultural, social e emocional interferem na nossa maneira de pensar e agir em todas as situações da vida. Nesse capítulo de hoje, nós vamos aprofundar o nosso conhecimento sobre esses temas e algumas questões de natureza cultural relacionada a eles. Estudaremos agora o sistema genital do homem e da mulher, quais são os órgãos que compõem o sistema e quais as funções, ok? Vamos iniciar com o sistema genital masculino. Os órgãos externos do sistema genital masculino são o pênis e o escroto, também chamado de bolsa escrotal. São os órgãos externos, ok? O escroto é uma bolsa de pele que contém os testículos, órgãos responsáveis pela produção dos espermatozoides e do hormônio da testosterona. A produção adequada e a sobrevivência dos espermatozoides depende da temperatura, que é um pouco abaixo da temperatura interna do corpo, em torno de 2 graus Celsius a menos. Assim, quando está frio, o escroto se eleva, ficando mais perto do abdômen e recebendo mais calor corporal. Quando está calor, ele desce, afastando-se da região abdominal, o que causa a exposição ao ambiente, a uma diminuição de temperatura dos testículos. Entre os órgãos internos do sistema genital masculino estão os testículos, o epidídimo, a próstata, os ductos deferentes, a uretra, as glândulas seminais ou as vesículas seminais e as glândulas bulborretrais. A partir da puberdade, os espermatozoides começam a ser produzidos nos testículos, de onde passam para os epidídimos, pequenos órgãos localizados acima de cada um dos testículos, onde desenvolve a capacidade de movimento. Nesses órgãos, os espermatozoides completam, em alguns dias, o seu processo de amadurecimento e ficam armazenados nos chamados ductos deferentes. No caminho do espermatozoide até a saída pela uretra, os espermatozoides recebem líquidos das glândulas seminais da próstata, que formam o sêmen ou esperma. Esse líquido tem como função nutrir os espermatozoides, ajudar a diminuir a acidez da uretra e da vagina, que prejudica os espermatozoides. Facilita a movimentação dos gametas masculinos durante o ato sexual, quando por meio da ejaculação o sêmen é lançado dentro do canal vaginal, que pertence ao sistema genital feminino. O sistema genital feminino possui como órgãos externos os lábios maiores, os lábios menores, que são dobras que protegem a entrada da vagina e da uretra, e acima dos lábios maiores está presente um pequeno órgão identificado como clitóris, que proporciona prazer à mulher quando estimulada. Os órgãos internos do sistema genital feminino são a vagina, o útero, os ovários e a tuba uterina, as tubas uterinas. A vagina é um órgão tubular com cerca de 10 centímetros de comprimento, bastante elástico, que liga o ambiente externo ao útero. Em conjunto com o útero, compõe o canal vaginal ou o canal do parto, por onde passa o bebê na hora do parto normal. Na vagina existem 2 glândulas com funções de lubrificação que facilitam a penetração.
Em contato com a parte superior da vagina fica o útero, órgão muscular em forma de pera. Ele apresenta grande elasticidade, podendo aumentar muitas vezes de tamanho durante a gravidez. O colo do útero é a sua porção mais estreita e está em contato com a vagina. Internamente, o útero é revestido por um tecido chamado endométrio, que é ricamente vascularizado. Isso quer dizer cheio de vasos sanguíneos. Ligadas ao útero e estendendo-se até próximo aos ovários estão as tubas uterinas, que apresentam tecido de revestimento interno com cílios. Os cílios movimentam-se de forma coordenada e, em conjunto com os movimentos da musculatura da tuba uterina, deslocam a célula sexual feminina do ovário para o útero. Os ovários são dois pequenos órgãos localizados na região abdominal que têm a função de produzir os hormônios femininos, o estrógeno e a progesterona. No ovário também são formadas as células sexuais femininas. As mulheres já nascem com estoque de células sexuais imaturas, chamadas de ovócitos, no interior de seus ovários. Essas células iniciam sua maturação a partir da puberdade. A ovulação. As células sexuais femininas encontram-se em estruturas chamadas folículos, localizados dentro do ovário. A partir da puberdade, por ação de hormônios, alguns folículos começam a amadurecer. E quando um desses folículos termina seu processo de amadurecimento, há a liberação do ovócito. Esse processo chama-se ovulação. O amadurecimento da célula sexual feminina só termina se há fecundação, ou seja, o encontro do gameta feminino com o gameta masculino na tuba uterina. Quando há o encontro do ovócito com o espermatozoide, o amadurecimento se completa e então há a formação do óvulo. Em geral, a mulher libera um ovócito a cada 28 dias. Normalmente, existe alternância dos ovários, ou seja, se um mês a célula sexual feminina for liberada pelo ovário esquerdo, no mês seguinte, o ovócito provavelmente virá do ovário direito. O ovócito liberado pelo óvulo chega à tuba uterina e é deslocado para o útero. Nesse trajeto, se a mulher não estiver fazendo uso de nenhum contraceptivo durante as relações sexuais com o homem, poderá haver o encontro das células sexuais. Enquanto o folículo amadurece no ovário, o endométrio, que é a camada mais interna do útero, torna-se mais espesso pelo aumento do número de camadas de células. Esse processo prepara o útero para receber um possível embrião. Se não ocorrer a fecundação, algumas camadas de células do endométrio se desprendem e são eliminadas pela vagina. Esse processo é chamado de menstruação e provoca a ruptura de pequenos vasos sanguíneos. É por esse motivo que ocorre um sangramento durante a menstruação. A eliminação das células e as substâncias durante a menstruação chamamos de fluxo menstrual. Por hoje é só. Eu espero que vocês façam as anotações em seus cadernos, leia o texto de apoio antes de responder as questões e, em caso de dúvida, entre em contato no número particular do WhatsApp que está no grupo da sala. Uma boa semana a todos e até a próxima aula!